Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Feliz terça-feira para vocês. Vamos fazer a nossa aula de matemática hoje. Vamos introduzir esse plano de fundo para a gente poder encarar a aula de matemática. Vamos para lá. Vamos para lá. Multiplicação com números decimais, viu? Por que eu coloquei uma coisa para acalmar a alma de vocês? Então, vocês já aprenderam a somar, já aprenderam a subtrair, agora nós vamos aprender a multiplicar, tá? Aqui nós temos esse exemplo básico para vocês, tá? Nós estamos multiplicando 3 inteiros e 49 centésimos por 2 inteiros e 5 décimos, tá? Vocês vão perceber o quê? Que aqui nós vamos fazer primeiro uma multiplicação normal, vamos fazer de conta que não tem vírgula e depois nós vamos colocar a vírgula no lugar certo, mas isso eu vou explicar para vocês detalhadamente, com calma, daqui um segundinho, tá? Então, vamos lá. Agora, então, que nós já vimos as demais, né, subtração e adição, nós vamos aprender a multiplicar os decimais. Então, nós temos o exemplo da Carla, que quer se matricular. Eu coloquei academia, em uma escola de futebol. E aí, ali ela tem plano semestral, trimestral e mensal. Então, vocês vão observar os valores e aí nós vamos ver ali como é que ela vai multiplicar, tá? Ali na página 25 e até o meio da página 26, você vai ver que ele detalhou primeiro ele multiplicou, tem um exemplo dele multiplicando 3 pelo 5, depois vai ter outro 3 pelo 7, depois vai ter outro multiplicando 3, então vocês vão ver que ele tá bem detalhadinho, tá? E aí, então nós vamos perceber como nos exemplos a multiplicação ela é realizada como as dos números naturais, apenas com a diferença de que agora nós devemos estar atento às vírgulas nas equações, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de multiplicando um número inteiro aqui, né, por um decimal, tá? Então, vocês vão perceber que é o quê? Aí, se eu ficar mexendo aqui, vai tapar ali o exemplo, tá? Vou deixar aqui, daí vocês vão observar. 5 vezes 5, sobe o 2, desce o 5. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Então, vocês vão ver que é uma equação normal de multiplicação. A única diferença é que tem vírgula. Como é que eu sei onde eu coloco a vírgula aqui? Depois do 5, tem vírgula? Não. Então, quantas vírgulas tem ali depois do 3? Quantas casas? 1, 2, 3. Então, a vírgula lá no resultado vai ter que estar na terceira casa. Então, 1, 2, 3, vírgula, tá? Por enquanto, nós vamos multiplicar apenas inteiros, ali os inteiros e os decimais. Então, é necessário apenas colocar a vírgula no lugar correto, tá? Aquele primeiro exemplo ali, esse aqui, nós não vamos fazer nesse momento ainda, tá? Por enquanto, nós vamos estar fazendo só assim, multiplicando só com o número inteiro aqui, tá? Então, como nós sabemos qual é o lugar correto da vírgula, vamos observar quantas casas após a vírgula para colocar, então, a vírgula, como eu falei antes. Aqui, então, uma multiplicação que eu multipliquei 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12, com 3, 15. Subiu 1, 3 vezes 6, 18 e 1, 19, aqui, tá? Então, quantas casas? 1, 2, então aqui, 1, 2, vírgula. Agora, eu trouxe um vídeo para vocês com mais uma explicaçãozinha, tá? Vamos aqui resolver a letra A. 6 vezes 3,25. Olha, o número que tem mais algarismos, eu vou colocar ele em cima, tá? E vou colocar o 6 embaixo para facilitar aqui o processo da multiplicação. E vou efetuar a multiplicação normalmente, como se esse número não tivesse vírgula. Então, vamos lá. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 2 vezes 6, 12, com 3, 15, sobe 1. E 6 vezes 3, 18, com 1, 19. Então, feita a multiplicação, você vai fazer o seguinte:
Você tem que ver o total de casas decimais que existem nos dois fatores da sua multiplicação. Esse total é o que você vai utilizar para posicionar a vírgula. Você vai contar o total de casas e vai contar no resultado essa mesma quantidade para posicionar a vírgula. Olha só, esse número aqui, o primeiro fator, ele tem 2 casas após a vírgula, tá? 2 casas decimais. Esse número não tem nenhuma casa decimal. Então, 2 mais 0, 2. O resultado tem que ter 2 casas decimais. Então, eu vou contar da direita para a esquerda. 1, 2 casas. Então, a vírgula fica aqui. O resultado, então, desse cálculo é 19,50. Letra B. 9,3 vezes 1,25. Eu vou colocar o 1,25 em cima, porque é o que tem mais dígitos, e o 9,3 embaixo. E vou efetuar a multiplicação normalmente. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. E 3 vezes 1, 3. Agora eu vou multiplicar o 9, pulando a primeira casinha aqui. 9 vezes 5, 45, sobre 4. 9 vezes 2, 18, com 4, 22. E 9 vezes 1, 9, com 2, 11. Pronto, agora eu vou somar esses valores. Então, aqui vai ficar 5, aqui 12, sobe 1, aqui 6, 1 e 1. Vamos verificar agora a posição da vírgula. Esse primeiro número, ele tem 2 casas decimais. Esse tem uma casa decimal. Então, o resultado tem que ter a soma. 2 mais 1 tem que ter 3 casas decimais. Para eu colocar aqui a vírgula, eu vou contar da direita para a esquerda 3 casas. Então, 1, 2, 3. Então, a vírgula tem que estar aqui. Então, o resultado dessa multiplicação deu 11,625, tá? Bom, como vocês perceberam, é aquilo que a prof explicou para vocês antes ali naquela outra questão. Então, tem uma casa, 2 casas antes da vírgula, aqui também, uma casa, 2 casas, vírgula, tá? Aí, quando tiver mais casas aqui embaixo no outro número que está sendo multiplicado, aí nós vamos contar quantas casas para poder fazer a vírgula, tá? Vocês também vão realizar algumas atividades aqui na apostila de vocês, gente, com decimais multiplicando por 10, por 100 ou por 1000, tá? Então, ao realizar essas multiplicações, vocês vão perceber o movimento da vírgula, tá? Olha só, por exemplo, aqui, 1,95 vezes 10 é igual a 19,5. Percebam que a vírgula, ela se movimentou. Olha só. 1,95 vezes 100. Aqui, ó, já houve uma exclusão da vírgula. 1,95 vezes 1000. Aqui, além de não existir mais a vírgula, nós já houve um acréscimo de um número zero. Por que isso, prof? Porque vocês vão multiplicar, tá? Quando vocês colocam aqui 1,95 vezes 10, vocês vão colocar, lembra que aqui vai o zero e aí aqui vai 0 vezes qualquer número é zero, porque ele é um elemento, ele não tem como ser multiplicado, né? E aí, vocês vão colocar ele aqui embaixo, né? Vai somar ele nada e vai se manter zero. Então, ele vai aumentando, tá? Nossa, confundi pra caramba a cabeça de vocês, né? Mas na hora de vocês multiplicarem, vocês vão ver como que é. É que aqui eu não consigo escrever igual ela fez lá. Agora, aqui um número que tem milésimos. 7,458 milésimos vezes 10. Então, percebam o movimento que saiu. A vírgula aqui dos 7 inteiros foi pro 4, ó. Já ficou, em vez de 7 inteiros, ficou 74. Já houve um movimento. 7,458 milésimos vezes 100, ó. A vírgula já fez mais um movimento, tá? 7 vezes 598 vezes 1000, a vírgula fez, ó, outro movimento,
tá? Então, vocês vão fazer atividades ali também, vocês acharem mais fácil, vocês conseguem fazer o cálculo no caderno de vocês tranquilamente, tá? Podem usar o caderno, só lembrem de me encaminhar o caderno depois quando eu pedir a apostila. Ali na página 30, onde vai ter atividades com relação a esse assunto, na número 2, eu estava pedindo para fazer o rei da multiplicação. Então, vocês têm que descobrir o padrão da sequência. Prof, mas como é que você vai dar o sinal para começar? Então, eu estou dando o sinal agora, o sinal está iniciado, tá? Vocês vão fazer aquela atividade ali sozinhos, beleza? Infelizmente, nós não temos como fazer, ou não ficando muito extensa a aula à noite, a gente pode acabar fazendo essa brincadeira juntos, tá? E aí, vai ter mais algumas atividades também para vocês fazerem na página 30 e 31, tudo com relação a essas multiplicações, tá? Prof, se eu não entendi alguma coisa, posso te mandar uma mensagem te perguntar? 1000 vezes sim, gente, não fiquem com dúvidas, beleza? Então, vocês vão fazer bastante páginas hoje, tá? Das páginas 25 até a página 33. Tem bastante exemplos, tem bastante coisa escrita, então por isso que é bastante páginas, beleza, gente? Então, mas, prof, não consegui fazer tal, me manda mensagem, mesmo tendo aula à noite. E não deixem de me encaminhar a frase, tá? Vamos lá para a próxima matéria. Então, hoje vou mandar mais uma matéria. Cadê? Aqui. Geografia. Vamos falar agora de tipos de cidades no Brasil. Lembra que nós falamos de hierarquia urbana anteriormente? Então, aqui, ó, nós temos um mapa de hierarquia. Ó. Nós temos metrópolis global, metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, subregional, muito importante, e áreas de influência. Então, vocês podem depois parar e analisar bem esse mapa, tá? Então, primeiro, antes da gente falar dos tipos de cidade, vou relembrá-los de alguns detalhes. Então, a origem de algumas cidades ou elas são planejadas ou elas surgem espontaneamente ao redor de centros históricos, rodoviários, igrejas, entre outras coisas, restaurantes. Dependendo da origem do seu desenvolvimento, ela tem uma estrutura diferente. Logo, a função de cada cidade é diferente, tá? Também nós vimos sobre hierarquia nas cidades, em que uma depende da outra, sendo que algumas têm mais poder, por oferecer mais estruturas, indústrias de diferentes portes e tal. Também nós vamos, bom relembrar vocês sobre densidade demográfica, porque nós estamos falando de metrópoles, de muitas pessoas por quilômetros, tá? Então, a densidade demográfica, ela é o quê? O total de habitantes pela área, uma fração. Então, por exemplo, nós temos um determinado lugar que tem 1 milhão de habitantes e 300 mil quilômetros quadrados, desculpa. Então, nós concluímos com essa fração, fazemos essa divisão, que há cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado dentro desta cidade. Então, vamos dar continuidade agora aqui na página 12. No Brasil, então, existem cidades pequenas, cidades médias e cidades grandes. Então, cada cidade, ela tem algo de diferente para oferecer, tem a sua própria história e estão em constante transformação. Nenhuma cidade, pelo menos não que a gente saiba, parou no tempo. Então, estão sempre se evoluindo, sempre melhorando, sempre se transformando. Então, depende da localização que ela oferece, ela vai ter uma classificação diferente, tá? Porque, como assim, prof? Tem cidades que oferecem mais turismo, que são mais turísticas, tem outras cidades que são mais industriais, tem outras cidades que são mais agropecuárias, mais agrícolas. Então, cada cidade tem algo de diferente para oferecer, então elas vão receber classificações diferentes. Que tipo de classificação? Essas aqui, a de metrópole, centro regional, centro subregional ou outras possibilidades, tá? Mas nós vamos verificar essas ali. Então, o que é uma metrópole? Lá na página 13 de vocês vai ter uma explicação mais extensa, mais detalhada e tal. Mas vocês vão ver que é o quê? São grandes cidades onde se praticam diferentes atividades econômicas. Tem shopping, tem indústria, tem fábrica, tem
centros comerciais gigantescos, normalmente também tem a movimentação de turismo, então essas são as metrópoles. Também temos os centros regionais, que são o quê? Cidades que não são tão grandes e influentes como as metrópoles, mas elas concentram diversas atividades econômicas e oferecem também uma variedade de serviços e produtos, tá? Como vocês vão ver ali também mais explicadinho. Eu tenho um exemplo da cidade de Feira de Santana, que é um centro regional importante lá do estado da Bahia. Também nós vamos ter os subcentros regionais, que são o quê? Cidades menores, mas não são tão pequenas, pois apresentam diversidade econômica e comercial, como ali tem a Praça de Anápolis, em Goiás, que como um exemplo de centro subregional, tá? Subcentro. Então, vocês vão ver também bem explicadinho na apostila de vocês. Valeu! E vocês vão fazer daí as atividades da página 14, 15 e 16. E vão ler a página 12 e 13 e fazer as atividades página 14, 15 e 16. Aí, era isso a atividade de hoje. Vocês vão me mandar as respostas, hoje lá de português, da entrevista com a Karine, e vão fazer essas atividades, beleza? E hoje à noite tem aula. E daí vamos fechar com chave de ouro dançando. Porque eu tô feliz hoje. Divertido, feliz. Por isso estou aqui. Também quero viajar. Até de noite. Fiquem bem. Até lá.